Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Quando Paulo escreveu esse versículo, irmãos, ele escreveu num contexto, né? A gente pega um versículo assim no meio e tem que ter o cuidado para não pegar texto fora de contexto, vira pretexto, certo? E de pretexto, o mundo evangélico está cheio hoje em dia, né? Então, quando nós pegamos um versículo assim, nós temos que ter muita cautela para entender o que estava acontecendo nesse contexto histórico. A carta de Coríntios é uma dessas cartas que o apóstolo Paulo tem uma certa dificuldade de escrevê-la. Porque a igreja de Coríntio, que era uma igreja que ele amava, era também uma igreja bem problemática. Era um filho que trazia muitas dores de cabeça para o apóstolo Paulo. E a carta de Coríntios é uma dessas cartas que revela que quando o evangelho chega num contexto de paganismo e idolatria, muitas vezes a mistura dessas duas coisas pode ser um pouco confusa. Particularmente porque essa igreja, a igreja de Corinto, que ouviu a mensagem do evangelho, a pregação do evangelho, estava também gozando da primeira geração do Espírito Santo. Uma geração que foi marcada por um derramar especial dos dons do Espírito. Veja que o motivo pelo qual nós não vemos dons do Espírito sendo manifestados nos nossos dias, como eram nos dias de Paulo, da primeira geração apostólica, é porque de fato Deus decidiu marcar a chegada do Espírito Santo com esse derramar especial de dons sobre a igreja. E a igreja de Corinto estava experimentando vários desses dons na sua plenitude. Entretanto, sem muita orientação, entretanto, sem muita compreensão do propósito de Deus para a vida da igreja, como esses dons deveriam ser praticados, como eles deveriam trazer edificação. E nessa seção central de 1 Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo gasta um tempo tentando consertar o problema. Uma igreja cheia de confusão, uma igreja que pensava muito em termos do Espírito, mas não pensava no outro elemento que também compõe o culto a Deus, a nossa mente. E veja o que Paulo diz no versículo 15, particularmente na segunda parte, quando ele diz: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. O Senhor Jesus Cristo evocou a mesma teologia ao conversar com a mulher samaritana, quando ele disse: Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É uma composição semelhante a essa. Existem duas grandes dimensões da vida cristã que não podem ser dissociadas e são fundamentais para que o nosso culto a Deus seja agradável, seja bom, para que a nossa adoração seja aceitável. Nós precisamos de doutrina e nós precisamos de piedade, nós precisamos de vivência, de caminhada com o Espírito. E essa dicotomia, ela caminha de mãos dadas em todas as escrituras sagradas. E por que eu estou falando sobre esse tipo de coisa? O que isso tem a ver com o que a gente está falando hoje à noite? Porque nós precisamos carregar esses dois grandes conceitos para quando nós pensamos sobre música. Nesse nosso congresso, nessa nossa conferência, nós estamos gastando um bom tempo falando sobre música. E música é um desses assuntos sensíveis do nosso dia. Porque quando você talvez pense em mundo evangélico, hoje em dia, talvez, dependendo do ângulo que você olha, você poderia reduzir o mundo evangélico ao assunto música. Não é verdade? Eu não estou falando alguma coisa que não seja a sua vivência. Talvez você veio dirigindo para essa reunião hoje à noite, e do trajeto da sua casa até aqui você ligou a música, não é verdade? Você veio ouvindo lá, sei lá o quê? Projeto Solas, Diante do Trono, Ministério Toque no Altar, Thales Roberto, Vencedores por Cristo, Grupo Logos, Grupo Elo, João Alexandre, Guilherme Kerr, Nelson Bomilcar, ou alguns desses mais novinhos. Não sei o que você veio ouvindo. Talvez você não veio nem ouvindo música evangélica, você veio ouvindo música secular. Você veio ouvindo Caetano Veloso, Djavan, Anitta, está amarrado em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio ouvindo. Às vezes, você veio ouvindo a sua playlist favorita do Spotify, certo?
E ela toca uma série de coisas, ela mistura uma série de estilos, MPB, jazz americano, hip hop, música clássica. Queridos, música é um fenômeno mundial, global e inescapável nos nossos dias. O nosso mundo, no século presente, nos dias e particularmente na maneira como os nossos jovens vêm sendo criados na sociedade, respiram música. É um fenômeno cultural e que ele gerou um estilo de vida entre todos nós, que é basicamente, se eu pudesse colocar assim, todos nós vivemos a vida hoje como se nós tivéssemos uma grande trilha sonora de fundo. Já parou para pensar nisso? Quando você assiste um filme, uma das coisas que marca um filme é a trilha sonora. E na nossa cultura midiática, pós-moderna, o que nós fizemos é transferir esse conceito para a vida. Hoje, tudo na vida é marcado por música. Eu sou da área de comunicação. Antes de ser teólogo, antes de ser pastor, eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda. E como músico, nós pensamos muito em propaganda, na unidade entre a mensagem que queremos comunicar e a música que vai reforçar essa mensagem. A música, queridos, ela é tão impressionante que mesmo que você não tenha uma letra naquela música, o próprio conjunto polifônico, as harmonias, os acordes, as notas que são entoadas, a melodia que é entoada, elas evocam em nós uma série de ideias, não é verdade? Tal é a força da música, tal é a força dos jingles na nossa sociedade. Para exemplificar, quero ver se você é bom, vamos ver. O que é isso? Quero ver quem sabe. Pequena Sereia! Esse é o jingle de uma música da Disney de várias décadas atrás. Não é de ontem, eu não estou falando de Frozen. Se eu tocar Frozen aqui, todo mundo grita, até o pastor Adriano grita. Todo mundo sabe. Mas eu toco uma música de outra geração, de outro tempo, e o simples tocar uma música da Disney de 3 décadas atrás, evoca em você automaticamente memórias, valores, uma certa nostalgia, quem sabe uma associação de ideias ou de acontecimentos daquela época da sua vida que não foram tão bons, ou outros que foram maravilhosos, e por aí vai. Qual hino é esse mesmo? Salve, salve, nação rubro-negra! É curioso, você toca o hino de um time de futebol, e a igreja, o corpo de Cristo unido, de repente se divide. O corpo que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, de repente está derramando lágrimas, certo? Aqueles olhares atravessados, eu te pego na saída. A música, queridos, a música nada mais é do que um conjunto de sons organizados que nós somos capazes de interpretar. Música não são apenas sons isolados, não é apenas... Isso não necessariamente me comunica nada, nem isso. Mas se eu combino essas duas coisas de forma organizada, ela passa a evocar dentro de nós uma série de sentimentos, afetos e valores que são novos e transcendentais.
Música mexe com a gente, não mexe? Quando se ouve um jazz, que não é um estilo brasileiro, mas é um estilo dos filmes, talvez de época, ou de desenhos animados que você assiste, ou que você se lembra, Tom e Jerry correndo por aí, não é verdade? Isso mexe com a gente. Queridos, a música é algo impressionante. E eu e você precisamos entender o que é isso, o que é esse fenômeno. O que é maravilhoso, queridos, da teologia reformada, é que ela é uma teologia de reflexão. Ela analisa todas as coisas desse mundo sob as lentes das Escrituras, aplicando princípios da palavra de Deus e tentando entender o mundo em que nós vivemos, sob uma cosmovisão divina, bíblica. A palavra de Deus deixa bem claro para nós, queridos, que a música ela deve ser compreendida em duas grandes esferas. Uma é que a música ela é um elemento criacional. Quem criou esse negócio em nós foi Deus. O próprio Deus é Senhor da arte. Ele é Senhor de todas as artes, como a Bíblia deixa bem clara. Ele é o maior artista de todos e concebeu a sua criação com um nível de detalhe impressionante. A minha esposa, que está logo ali atrás, a Débora, ela está grávida, certo? Minha primeira filhinha vai nascer daqui a 1 mês e meio. Minha filhinha nunca foi para um conservatório de música. Talvez um dia ela vá, e eu quero muito que ela faça isso. Mas, quando eu toco jazz lá em casa, ela se sacode toda no ventre da minha esposa. De onde vem isso? Quando eu toco o hino do Flamengo, parece que ela vai nascer. Não é exagero. Há algo, veja, ela não necessariamente se sacode com todos os barulhos que existem, mas alguns barulhos têm a capacidade de movimentá-la. Isso é inato nela. Há algo da parte do próprio Deus incrustado e engraftado na minha filha, que faz ela responder positivamente a esse tipo de estímulo. Queridos, isso é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus que age dessa maneira, que cria padrões que nascem conosco, que nos fazem admirarmos a criação e a música que existe. A música é um elemento da criação. Mas fato é, queridos, que ao mesmo tempo que ela é um elemento da criação, o fato de ela ser poderosa na sua concepção, na maneira como ela é construída, tem levado o homem ao longo da história, tantas vezes, a idolatrá-la, a hipervalorizá-la. Em vez de ser uma arte que nos aponta para o Criador, acaba sendo uma arte que aponta tão somente para ela mesma. E não é à toa que ela é um veículo tão poderoso na nossa sociedade. Se você passar na W3 Sul, na frente do Pátio Brasil, mais ou menos meio-dia ou final da tarde, você vai ver uma multidão de jovens, cada um com seu fone de ouvido, cada um no seu universo individual, cada um ouvindo a sua própria playlist, a sua própria trilha sonora. Parece que de repente os fones grandes de ouvido voltaram à moda. Você já reparou nisso? Aqueles da década de 80, 70, eles voltaram à moda, cada vez mais brilhantes, cada vez mais chamativos e atrativos, porque esse fenômeno ganhou padrão de divindade. Quando nós não entendemos como a arte deve nos apontar para o Criador, e nós passamos a idolatrar a arte pela arte, corremos o risco de termos a nossa própria vida de adoração afetada. A música gospel também é um fenômeno global. Ela se transformou num fenômeno de mídia. Ela atrai o investimento de milhares de gravadoras, inclusive seculares. Latino, sabe quem é Latino? Artista. Mais ou menos 2 anos atrás, Latino, que eu não sei muita coisa sobre ele. Eu realmente não sei, queridos, eu não ouço Latino. Mas isso eu sei. Latino veio a público e ele disse que o mercado para ele, secular, o mercado da música dele estava muito fraco e que ele estava considerando agora o mercado evangélico. Por quê? Por quê? Porque os evangélicos consomem e são fiéis. Eles compram material, eles ouvem, eles fazem propaganda. E eles são uma grande massa consumidora no Brasil. Quem acordou para isso, tem muita gente rica aí em cima dos evangélicos.
E não necessariamente porque estão interessados na adoração ao Deus vivo, Criador dos céus e da terra e Redentor nosso, mas porque vem nisso uma oportunidade comercial. Estão transformando o Evangelho em moeda de barganha, usando a música que tanto fala ao nosso coração. Meus irmãos, eu e você que crescemos em igreja, ou você que já está na igreja há algum tempo, você sabe o poder disso aqui, ó. Basta tocar isso, e já tem muita gente levantando a mão, fechando o olho, e muitos se dizendo atalaias de Deus, utilizam momentos assim, para proferir com seus lábios heresias, erro, e o povo de Deus diz, amém, glória a Deus. Teologia da prosperidade ama música, ama música. Pastores que não conseguem abrir e falar uma palavra com as suas bocas se o tecladista não estiver posicionado e fazendo o Lá com nona certo, o Fá sustenido menor com sétima certo. Músicos, vocês estão aqui comigo? Tem muito músico aqui na igreja? Aqui, eu e vocês músicos. Estou falando alguma mentira? Eu já fiz isso, meus irmãos. Já fiz isso demais. Um Ré menorzinho com sétima e um Mi menorzinho com sétima. Meu amigo, o céu abre. O céu abre. E confundimos verdade de Deus com sentimento. E legitimamos aquilo que é verdade para nós com o sentimento certo. Queridos, música que é uma bênção, num mundo caído pode ser uma armadilha. Por isso, queridos, que a teologia reformada, ela teve por propósito histórico, não apenas resgatar as nossas proposições de fé, aquilo que confessamos, mas redimir o todo da vida, inclusive a nossa música. Quando nós pensamos hoje no movimento reformado, esses meninos são a prova viva de que o movimento reformado tem implicações para todas as áreas da vida, inclusive na forma como cantamos. Porque eles entenderam muito bem, não apenas estes aqui, mas os nossos pais na fé, entenderam que a música não é apenas uma arte elaborada que aponta para o Criador, esse é o primeiro ponto, mas que a música também é um veículo para comunicar verdades a respeito do Criador. Quando nós olhamos na música, para a música nas Escrituras, nós vemos uma música que não está apenas centrada no eu, como tantas músicas evangélicas modernas. Não está apenas centrada em manipular os seus sentimentos, para que você abra a carteira mais rápido, como tanto se faz no meio evangélico moderno. Mas são músicas que têm por objetivo não apontar para você, mas para Deus. Deus é o centro de todas as escrituras sagradas. Deus é o centro da música que Ele mesmo criou. E quando nós pensamos nessa relação entre Deus e a música, vemos claramente nas escrituras sagradas esse propósito, não de que a música seja o centro do culto, mas que Deus seja o centro do culto. Tantas vezes nós achamos que para a gente aquecer no culto, e me permita dizer isso com todas as letras, queridos, a gente acha que a gente, para aquecer no culto, né, para dar aquele arrepio nas espinhas, né? Aquele espírito, o espírito vai chegar, mas precisa dos acordes certos e da música certa. A gente acha que a gente precisa de um aquecimento para entrar no jogo da adoração. Queridos, a gente só precisa de Deus para adorar. Condicionar o culto a Deus, aos instrumentos certos, aos backing vocals certos, a bateria certa, nunca foi um propósito das Escrituras. Ainda que todas essas coisas tenham o seu valor, nós precisamos encaixar as prioridades nas categorias certas. Deus é Deus, e Ele não depende de música para ser adorado. Ainda assim, o Deus que criou a música, nos dá como uma ferramenta importante para a adoração. Quando nós olhamos para as escrituras sagradas, por exemplo, a música no Antigo Testamento, vimos, por exemplo, que Davi instituiu um sistema de música para adoração.
quando ele separa os levitas para este ministério. Em 1 Crônicas, capítulo 25, 1-2, Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Vemos, por exemplo, em textos de Crônicas, e aqui vai uma dica, não sei se você sabia disso, tem que ler a Bíblia para descobrir esse tipo de coisa. Em Crônicas, ali no capítulo 14 mais ou menos, você descobre que haviam levitas especializados em fazer a separação das vozes entre os cantores. Dá uma olhada na Bíblia depois. Contraltos, sopranos, baixos. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que não depende de nada dessas coisas para ser adorado, ainda assim, cria detalhadamente formas artísticas e musicais para ser adorado. Nosso Deus é preocupado com os detalhes também. Quando o templo foi construído, esses levitas passaram a residir nas dependências do templo e dedicavam-se exclusivamente ao estudo e à execução de tantas dessas peças musicais, assim como outros serviços na casa de Deus. Essa prática musical sempre foi tão importante para o povo de Deus, que sempre exprimiu tanto a sua adoração a Deus com música. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, lá na igreja eu não tenho um livro de cântico bom para cantar. Eu queria um livro de cântico bom. Eu quero afirmar para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, não vou cobrar nada de você por isso. Eu quero te dar uma dica, você tem esse livro de cântico, e ele é grande para chuchu, e ele tem no mínimo, 150 cânticos que podem ser cantados e exprimem todas as dimensões da vida. E foi o próprio Deus que inspirou esse livro, e o nome dele é o livro de Salmos. O saltério do Senhor, e me permita dizer isso, queridos, porque ainda que eu não vou entrar nesse mérito agora, não vou entrar mesmo, eu não sou da salmodia exclusiva, eu sei que tem muitos reformados hoje em dia, que estão indo por essa linha. Cuidado, meu irmão, vai ler a Bíblia, viu, povo? Cuidado. Ainda assim, a palavra de Deus nos mostra o valor de cantarmos as Escrituras. Quando você canta o Salmo, você não corre o risco de cantar heresia. Sabe por quê? Porque foi Deus que escreveu. Por meio de Davi, por meio dos filhos de Corá, por meio de Asaf. Quando nós cantamos a palavra, nós podemos ter a certeza de que aquilo que cantamos é agradável a Deus e vai honrá-lo. Eu morei nos Estados Unidos 4 anos com a minha esposa, e eu fiz parte de uma igreja que eles cantavam os salmos metrificados, e eu nunca tinha tido essa experiência na minha cultura evangélica e protestante, de cantar os salmos metrificados. E eu lembro que, num domingo, eu era um dos pianistas da igreja, tinha que tocar, e num domingo eles pediram dos salmos, Salmo 109, alguém conhece o Salmo 109? Alguém conhece de cabeça qual é a categoria do Salmo 109? Imprecatório. Eu falei assim, como é que é? A gente vai cantar isso? Depois você pode olhar na sua Bíblia, Salmo 109. É da pesada. Salmo 109 é filme censura 18 anos, meu amigo. É feio o negócio. E eu não entendi muito bem aquilo. Eu falei assim, como é que a gente vai cantar um negócio desse a Deus? E o pastor Rick Hobart, que era o meu mentor, ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueço. Ainda que até hoje eu acho um pouco estranho cantar os imprecatórios, é uma questão minha, não é muito fácil para mim. Mas ele falou algo maravilhoso, ele falou assim, Mateus, quando nós cantamos, o que nós estamos fazendo? Minha definição de música era, nós estamos nos alegrando no Senhor, e os nossos sentimentos e afetos estão sendo reunidos ao Senhor. Ele falou, tá, isso está certo, o que mais? Eu falei assim, como assim o que mais? Ele falou, Mateus, quando nós cantamos, se nós somos bíblicos na nossa forma de cantar, nós não apenas estamos adorando a Deus com os nossos sentimentos e devoção, mas também estamos declarando didaticamente verdades a respeito de Deus. Nós estamos sendo instruídos quando cantamos as Escrituras. Esse valor didático das Escrituras foi algo que os nossos reformadores resgataram, de que não cantamos apenas para que os nossos afetos sejam movidos, mas para que todo o desígnio de Deus seja proclamado. Queridos, uma das melhores maneiras de você aprender a palavra e memorizar a palavra de Deus é cantando a palavra de Deus. Eu nasci num lar cristão, minha mãe e meu pai são músicos há muitos anos. E minha mãe sempre me criou
desde sempre, ouvindo música cristã no carro. Mas não era qualquer tipo de música. Minha mãe tinha uma preferência pelas músicas em que nós cantávamos o texto bíblico. Ipsilíteres, do jeitinho que veio ao mundo, certo? E eu lembro dessas músicas até hoje, queridos. São versículos que vêm à minha mente quando eu estou fazendo aconselhamento, pregação, evangelismo. A palavra de Deus ficou incrustada no meu coração. 1 Samuel 16:7. O Senhor vê o coração, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor vê o coração. Simples assim. Música de criança. 1, 2, 1, 2, 3. Deuteronômio 7, 9. Sabei que o Senhor teu Deus é Deus. Ele é Deus fiel que guarda a tua aliança e a tua fidelidade até 1000 gerações. Até 1000 gerações dos que o amam e o obedecem. 1, 2, 1, 2. Cantar a palavra de Deus, queridos, me permita dizer isso com todas as letras. Na nossa cultura evangélica, nós cantamos muita coisa para a gente receber a bênção, para a gente ter alegria, dor de cotovelo. Se você está sem marido, queridos, nós não cantamos a palavra de Deus. E ao fazer isso, ao não cantarmos a palavra de Deus, não somos transformados pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Paulo falou isso em Romanos 10:17, ele estava se referindo à pregação, sim. Mas também nós entendemos que todo o contato que nós temos com a palavra de Deus na nossa vida, seja o nosso tempo devocional, seja o nosso tempo de oração, seja a nossa confissão da palavra de Deus por meio dos nossos catecismos e símbolos de fé, todas essas coisas nos transformam. Queridos, nós temos uma geração enferma de jovens nas igrejas, porque não se acostumaram a cantar a palavra de Deus, não foram treinados a pensar na palavra de Deus dessa forma. Quando nós pensamos sobre os benefícios dessas coisas, por exemplo, quando Paulo fala em Efésios 5:19, sobre a prática da vida da igreja, ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É a mesma ideia que ele fala em Colossenses 3:16. Nós precisamos fazer isso. Inclusive em Colossenses 3:16, ele prefacia esse versículo falando assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A única maneira, meus irmãos, de nós termos a palavra de Deus permeando as nossas vidas, transformando os nossos corações, levando ao arrependimento, à fé, apontando para Cristo, gerando esperança no coração, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, é se nós tivermos o hábito de termos contato com a palavra de Deus, se ela nos for habitual, uma cultura. Você escova o dente todo dia, eu espero. Você passa o fio dental, esse você não passa todo dia. Você come todo dia. Você dorme todos os dias. Algumas dessas coisas você faz por instinto natural. Outras dessas coisas você faz porque um tutor na sua vida, pai, mãe, tio, vó, quem quer que seja, ensinou você a duras penas a fazer essas coisas. Arrumar a sua cama. Quem tem prazer aqui em arrumar a sua cama? Ninguém tem. A gente não nasce um belo dia, eu quero arrumar minha cama, não. Nossos pais nos ensinam esses hábitos, nós os adquirimos, e eles se tornam nossa segunda pele. Queridos, com a palavra de Deus é exatamente a mesma coisa. Ao cantarmos a palavra de Deus ao redor da mesa, no culto público, tomando banho, no ônibus, indo para a igreja, voltando para a igreja, indo para a UNB, voltando à UNB, a palavra de Deus se torna habitual em nós. A gente sempre foi família Buscapé lá em casa, a gente sempre foi de cantar, Viagem para a Bahia de carro, 1.500 quilômetros de estrada, a alegria está no coração. Quem vai fazer o baixo? Quem já conhece? Falei do baixo e cantei o soprano, né? Terrível, né? A minha pergunta é bem simples para você, porque o meu propósito não é apenas a gente falar de uma teologia inalcançável, mas falarmos da nossa prática. Será que nós temos cantado a palavra de Deus? Será que nós entendemos que esse é um dos princípios principais para as nossas vidas e também para o culto público, particularmente para o culto público? Nós que somos confessionais,
Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, nós entendemos que um dos elementos que rege a nossa vida, um dos princípios reguladores da nossa vida, o principal deles, é de que Deus nos diz como Ele quer ser adorado. Deus nos diz como Ele quer ser adorado. O culto público não foi feito para agradar consumidores que o consumam em espírito e em verdade. O culto público foi criado para adorar o único Deus, que é o centro do culto, Cristo que é exaltado, e o Espírito que aplica a palavra de Deus em nós. Será que no culto público nós temos cantado canções teocêntricas, cristocêntricas? Lucas 4:8, o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Eu preciso insistir um pouco nisso, queridos, porque nós já não conseguimos mais perceber o tanto que as mensagens de autoajuda se infiltraram na música evangélica brasileira. Tem muito entra na minha casa, entra na minha vida por aí. Tem muito. Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. E queridos, me entenda bem, autoajuda não é errado porque ela diz que Deus possa fazer alguma coisa em você. Não é isso. O problema da autoajuda é que ela transforma você no centro do universo. Deus existe por sua causa. Você é o centro da bênção, você é o centro da alegria, você foi feito para reinar porque você é príncipe na terra. Você não pode passar por aflição. Qualquer coisa que não seja uma teologia do bem-estar e do conforto e da aprovação no concurso público, qualquer uma dessas coisas eu rejeito, porque isso é mensagem do inferno. Vai falar isso para Jó então? Vai falar isso para todos aqueles que sofreram nas Escrituras, e particularmente Jesus Cristo, o homem de dores, que sabe o que é sofrer, que caminhou o caminho estreito para que eu e você caminhemos o caminho estreito, para que nós saibamos que nesse mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Queridos, nós precisamos de boa teologia, que não seja teologia Nutella, teologia mimimi, teologia, o pastor John Piper fala bastante sobre isso, a melhor tradução que eu consigo pensar aqui agora é teologia de Maria Mole, de gente molenga, que acha que a vida cristã é uma série de confortos terrenos, materiais e temporários, e que não meditam na vida que há por vir, e que nesse mundo a santificação muitas vezes implica em cortar uma mão fora, arrancar um olho, mas sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos cantar coisas assim, gente. Nós precisamos resgatar as Escrituras sagradas. Se não cantarmos esse tipo de coisa, me permita dizer aos pastores aqui hoje à noite, porque muitas vezes quem traz essas músicas para a gente são os nossos jovens. Eles ouvem muito mais coisa do que a gente, eles estão muito mais antenados. Apesar de eu ser um pastor jovem, os cabelos brancos estão chegando, eu não estou mais tão plugado assim. Frequentemente, chega uma ovelha na minha igreja e fala, pastor, eu ouvi uma música essa semana, uma música, uma bênção, pastor, é uma bênção, o fogo caiu lá em casa. Pastor, a gente tem que tocar essa música no culto. Você, pastor, ouça a bendita da música, antes de deixar a equipe tocar. Ouça a bendita da música, para você não ficar com aquela cara de paspalho lá na frente, quando começar a introdução. Quando você vê a letra lá e fala, ih, lascou tudo, agora vai. E pastores, sabe por que nós devemos ter essa atenção? Porque toda música, toda oração, todo elemento de culto, toda oferta e dízimo que nós prestamos, toda palavra pregada, toda palavra lida, toda palavra comida nos sacramentos, são responsabilidades suas sobre a vida da igreja. A nossa liturgia reformada, ela tem um motivo de ser, ela conecta todas as partes do culto, de tal forma que o culto não é uma colcha de retalhos, mas é o contar de uma história da redenção. Aquilo que nós invocamos quando oramos no início, aquilo que cantamos no primeiro cântico, está ligado com a leitura bíblica que vem depois com a confissão de pecados, depois com a confissão da nossa fé, depois com um cântico de contrição ou uma doxologia que prepara o nosso coração para a pregação da palavra. Quando nós oramos no final, nós cantamos em resposta. Queridos, nós temos uma preciosa teologia que nos ensina a adorar a Deus melhor.
E nós precisamos ensinar isso para os nossos jovens e para as nossas equipes de louvor. Queridos, eu sou músico, vida inteira músico. Toco teclado, tocava numa banda chamada Som da Fé. Amava tocar na banda, amava tocar. Mas, queridos, como eu já pisei na jaca? Como eu já pisei na jaca? Porque eu queria convencer o meu pastor de que a minha música, de que o meu estilo, de que o meu... A gente tocava soul funk, era mais ou menos assim, né? A gente fazia isso na igreja, hein? Ah, tá aqui, ó. Então, as músicas da banda eram... Era desse nível. E a gente queria fazer isso domingo à noite. E a gente queria socar na cabeça da igreja que o louvor a Deus precisa ter um certo swing. Mas nós estávamos interessados em nos agradar, ainda que fôssemos bem intencionados, porque no nosso coração a gente achava que a gente estava fazendo uma coisa boa. Mas nós não entendíamos que o culto a Deus, a música a Deus, prestada no culto ao Senhor, ela deve ser sim vibrante, alegre, mas ela também deve ser solene, irreverente, porque eu e você não estamos numa rave, nos agradando a nós mesmos, nós estamos na presença do maior monarca do universo, que é digno de toda a nossa adoração, com singeleza de coração, verdade, porém reverência e temor, porque Ele é fogo consumidor, Ele não aceita qualquer coisa. Nós precisamos refletir sobre a música que fazemos para Deus. A pergunta é, temos feito músicas para Ele ou para nós mesmos? Temos buscado agradar a Ele ou a nós mesmos? Quando eu e você somos dotados de boa teologia, quando somos permeados pelas Escrituras Sagradas, sabe o que você e eu começamos a cantar e resgatar? Hinos. Tem muito jovem hoje em dia que não gosta mais de cantar hino. Shame on you, vergonhinha. Está errado. Os hinos, ainda que talvez melodicamente não sejam tão contemporâneos, a teologia deles muitas vezes é preciosa. Eu não estou legitimando todos os hinos não, tem muito hino porcaria por aí, a gente tem que fazer revisão sempre daquilo que a gente canta. Mas, historicamente, hinos tendem a carregar uma teologia mais profunda, em que eu não fico num mantra evangélico só falando Deus, 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 16 minutos, Deus, 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 16 minutos. Mas que eu declamo a obra redentiva. A cristologia dos nossos jovens, o conhecimento que eles têm de Cristo, tantas vezes é fraco, sabe por quê? Porque as músicas contemporâneas, quando falam a respeito de Cristo, reduzem a obra do nosso Salvador a simplesmente Ele me salvou, ponto final, o resto é só alegria. Mas a obra de Cristo inclui a sua expiação, a propiciação, a sua substituição vicária, a remoção da ira de Deus que estava sobre nós, a reconciliação eterna. Ela implica na nossa adoção como filhos, na nossa santificação, na nossa justificação pela fé, na nossa glorificação, na esperança da volta de Cristo. Meus irmãos, a gente precisa de música que fale essas coisas. Nós precisamos disso. Se nós não falarmos esse tipo de coisa, os nossos jovens, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vêm para a igreja, ouvem evangelho raso, chegam ao IB e entra um professor de filosofia lá na sala, cujos argumentos são da pesada, que estuda a filosofia dele, ainda que seja fruto de ignorância e ateísmo tantas vezes, mas confronta a fé dos nossos jovens, e os nossos jovens na hora de responder só sabem falar Deus, 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 porque é isso que eles cantam todas as semanas. O que é que Deus fez por eles? Quem é Deus? O Pai, o Filho, o Espírito Santo? Quais são as obras da criação, as obras da providência? O que é a queda do homem? O que é a imagem de Deus no homem distorcida? O que é depravação total? O que é expiação limitada? Teologia, meus irmãos. Permita-me dar um exemplo para os irmãos. O último ano nosso nos Estados Unidos, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, bater um bom papo com um cantor que hoje ele é muito famoso, um rapper chamado Lecrae. Ele veio à nossa cidade, no Mississippi, fez um show, eu estava filmando, eu sou do pessoal da comunicação também, e depois do show, ele ficou ali muito acessível, um cara muito gente boa, aí a gente foi conversar com ele. Tinha me chamado a atenção, eu não o conhecia tão bem, mas o fato de que algumas semanas antes, o pastor John Piper tinha convidado o Lecrae para uma conferência de pastores. E o Desiring God, que é o ministério do John Piper, naquele ano, chamou uma série desses rappers, não apenas o Lecrae, mas o Shailene, alguns outros que eu não lembro, Trip Lee e outros, são rappers americanos. E o pastor John Piper, note isso,
Ele estava impressionado, porque esses jovens cantores, muito talentosos no rapper, não cantavam qualquer tipo de rap. Se você já teve a oportunidade de ouvir, precisa saber um pouco de inglês, mas pega umas traduções por aí. As músicas que esses caras cantam, as letras. O Shailin, ele tem uma música chamada Teologia Hipostática, a união das duas naturezas de Cristo. Esse é o nome da música dele. É um CD que é basicamente, o CD inteiro são porções de livros de teologia sistemática. E ele canta teologia sistemática, dessas de seminário. Só que a linguagem, a contextualização é para aqueles que não conhecem a Deus. Então ele traz o escopo, a grandeza, a riqueza dessas coisas para esse mundo caído, cumprindo aquilo que Paulo fala em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós cantamos boa teologia, robusta, sólida, ainda que contextualizada e adaptável para os nossos jovens e as pessoas hoje em dia, nós honramos a Deus e somos transformados no processo. Música reformada é uma aplicação maravilhosa de: por isso não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tão bom, queridos. Eu cresci num contexto presbiteriano, e cresci cantando de tudo, e veja, tem um apreço tremendo e tamanho por várias das músicas que eu cantei ao longo da minha vida. Não é porque a música é um corinho da década de 70 que ele é necessariamente herege, tá? Reformodinhas. Tem os reformadinhos e os reformodinhas. Os reformodinhas são a pior raça. Augusto Nicodemos diria da fase da jaula, tem que trancar por 5 anos numa jaula e não deixar sair. O cara descobriu a tulipa de Calvino e acha que agora pode sair cortando a cabeça de todo o cerveto que tem aí fora. Reformodinhas, cuidado. Porque no afã muitas vezes de querer dar vazão ao novo conhecimento que tem, desprezamos toda a graça de Deus que veio anteriormente. Eu já tive que lidar na minha igreja com jovens que falam assim: não canto mais corinho do Vencedores por Cristo. Aí eu viro para ele: é porque você é bobão. Porque você acha que se você só cantar agora coisa traduzida do Keith e do pessoal do In Christ Alone, só em Jesus, se você cantar só esse tipo de coisa agora, você é reformado. Não, não é verdade. Ser reformado não é vestir uma roupa hipster, deixar a barba crescer e botar uma boina. Desculpa aí, viu, pessoal? Eu sei que tem vários. Desculpa aí. Qual que é o irmão lá do Sola? Qual que é o seu nome, querido? Você é lindo, cara. Fica tranquilo, viu, velho? Lá na minha igreja eu tenho 25 igual a você, assim. A mesma linha. Cadê a camisa xadrez? Não estou vendo a sua camisa xadrez? Ah, é xadrez, né? Ah, rapaz. Tá ali. Próximo, né? Cuidado, queridos. Ser reformado não é você se apegar somente a um grupo, a um estilo que pela roupa ou pela forma de falar expressa a sua fé. Cuidado. Ser reformado é ser transformado pelas páginas das Escrituras Sagradas e ser um crente em qualquer contexto, em qualquer lugar, cantando diferentes estilos musicais, mas resgatando aquilo que é central ao Senhor. Ser reformado não é cantar só músicas em 3x4, ou só hinos do século 16 e 17, não. Ser reformado é entender que nós, no contexto brasileiro não europeu, não branco hegemônico, podemos produzir teologia que seja bíblica para os nossos dias, para as nossas pessoas. E podemos começar a fazer isso cantando coisa boa. Cantando coisa boa. O versículo que nós lemos hoje à noite, o versículo 15 diz: cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Verdadeira piedade cristã é infundida de doutrina boa. Verdadeira doutrina bíblica deve redundar em piedade cristã, espírito e mente. Essas duas coisas caminham juntos. E que o Senhor nos ajude a fazer com que as nossas músicas expressem essas realidades. Que falem de verdades eternas, aplicadas à experiência do homem, como os salmos nos mostram.
que nos falem de grandes realidades redentivas, aplicadas aos problemas que eu e você vivemos, como as músicas que os rapazes cantaram hoje à noite, e são tão belas. Que o Senhor nos ajude como igreja, a sermos reflexivos e críticos para uma música melhor, sem sermos acadêmicos isolados e frios. Que ser reformado na música nos ajude a ser como o Senhor Jesus Cristo. Que, se você lembra muito bem, num determinado texto das Escrituras, estou achando o meu texto aqui, queridos, não lembro a referência, depois vocês me lembram. O Senhor Jesus Cristo ceou com seus discípulos, Mateus, comecei bem. Ceou com seus discípulos, ele estava se preparando para o momento derradeiro da sua morte, momento trágico na história, mas o texto nos lembra que ele cantou um hino, e eles foram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantou, gente. E se Jesus cantou, eu e você devemos cantar. Música não é uma opção. Música é um elemento de culto bíblico a Deus. A palavra do Senhor está repleta dela, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive Apocalipse, só para fechar, fala de uma espécie de novo cântico que é entoado por aqueles que alcançaram a Jerusalém celestial. Eu fico tentando imaginar, queridos, às vezes eu sento lá no meu piano, eu fico tentando imaginar qual que seria a música da Jerusalém celestial. Eu não sei exatamente, eu sei que na sua cabeça você pensou em Jerusalém, Jerusalém. Aí você pensou nessa, né? Não, né? Essa é muito antiga para você? Obrigado, lá atrás. Jerusalém, Jerusalém, cantada nos nossos dias, essa é a música de preparação. Queridos, eu fico imaginando o que deve ser o grande coro celestial, cantando todos a uma só voz, para as bodas do Cordeiro. Música, música. Que a nossa música seja assim cheia de esperança, meus irmãos. Que nós cantemos como o nosso irmão falou dos solas, como quem anseia a eternidade, a volta do resgatador e a consolidação do reino eterno. Amém?